Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado halal, um mercado gigantesco para o agro brasileiro. Vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos falar aí do mercado de hortifrutis. Você vai ver que a situação climática preocupa a safra que está para ser plantada no Brasil. Vamos falar de perdas e sustentabilidade. E eu vou conversar com Roberto Rodrigues, gerente de marketing regional da Ihara. Nós vamos falar dos investimentos em sementes, que chega a representar 20% do custo total de produção e tratamento, que contribui para melhorar o potencial produtivo da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado halal, um mercado gigantesco para o agro brasileiro. O mercado halal, que engloba produtos e serviços produzidos de acordo com a tradição islâmica, é um setor em crescimento aqui no Brasil. O presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Omar Choufi, ele revelou que esse mercado ele movimenta atualmente entre 5 e 6 bilhões de dólares por ano aqui no nosso país, empregando centenas de milhares de pessoas e desempenhando um papel vital na economia brasileira. A participação do Brasil nesse mercado remonta a 1977, quando iniciou as suas trocas comerciais com a Arábia Saudita. Com cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, esse mercado tem potencial para crescer ainda mais, com previsões de até 2050, a população muçulmana pode representar aí cerca de 30% da população mundial. Em 2022, o Brasil exportou 23,4 bilhões de dólares em alimentos e bebidas para 57 países de maioria muçulmana, tornando-se o principal fornecedor desses mercados. Hoje, o Brasil é o maior exportador mundial de proteína de aves e bovinos halal. Cerca de 30% das exportações de proteínas do país são destinadas às nações muçulmanas com certificação halal. O presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira defende a diversificação das exportações, expandindo os produtos halal para além dos alimentos, incluindo cosméticos, produtos farmacêuticos, vestuários e serviços turísticos. Um projeto halal do Brasil foi lançado para promover a inserção de produtos halal brasileiros no mercado internacional, com foco em treinamento, certificação e promoção comercial. O mercado halal é considerado não apenas uma fonte de alimentação para milhões de pessoas, mas também uma forma de reduzir impactos ambientais e promover parâmetros éticos em toda a cadeia de suprimentos. O setor de alimentos halal no Brasil tem um papel importante com potencial para crescimento e expansão em mercados não muçulmanos. E agora você vai ver que a situação climática preocupa a safra que está para ser plantada aqui no Brasil. As atuais condições climáticas no nosso país estão criando desafios para os agricultores com variações regionais que impactam diretamente as culturas de soja e trigo. Enquanto algumas regiões esperam chuvas benéficas, outras enfrentam seca, exigindo uma gestão cuidadosa dos recursos hídricos e estratégias de plantio, adaptadas à realidade de cada local. O cenário climático atual no Brasil está trazendo desafios significativos para os produtores de soja e trigo, com variações que exigem atenção constante e estratégias adaptadas. De acordo com o boletim semanal da Conab,
as previsões apontam para chuvas significativas em algumas regiões do norte e sul do país, trazendo alívio para culturas que dependem de maior umidade do solo. No entanto, áreas como Sergipe, Alagoas, Bahia e a região do Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, enfrentam um tempo seco e baixa umidade do solo, o que pode ser favorável para a colheita de algumas culturas, mas limita a semeadura e o desenvolvimento de outras, como o arroz. Na região centro-oeste e sudeste, são esperadas pancadas de chuva, mas a umidade do solo ainda é uma preocupação para os agricultores, principalmente em situação onde a variação nas condições climáticas exige uma gestão mais cuidadosa do plantio, adaptadas a cada região. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos conversar aí sobre as condições climáticas, sobre as hortaliças, sobre frutas, que vêm aí, de maneira geral, sofrendo uma pressão basicamente em todo o país. Hoje nós estamos vivendo situações totalmente adversas, dependendo da região onde a gente está localizado. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem? Tudo bem. É mais ou menos por aí, né, Josué? Muita chuva no sul, seca aqui na região centro-oeste. Está meio confuso, né? Está meio confuso, né? E tudo isso traz uma complicação bastante significativa no setor produtivo, principalmente dos hortifruti. Quando a gente fala de hortaliça, Josué, nós sabemos que, de maneira geral, as hortaliças, elas requerem muita água. E nós estamos aí numa situação, vamos dizer, numa situação delicada em relação à chuva. Quer dizer, hoje muita gente faz uso de sistema de produção através de estufas, usando irrigação e tal. Mas a maioria ainda é feita a céu aberto, né? É porque a estrutura de uma estufa, para montar isso aí, é muito caro. Muito caro, né? é. Então, o forte mesmo é o convencional mesmo, esse que é o... É o céu aberto. É o céu aberto, e esse realmente é que aguenta a demanda da produção e tudo mais, né? Agora, Josué, como é que foi o comportamento na semana passada, retrasada, e qual a perspectiva das hortaliças? Como é que você está enxergando isso? Olha, essas duas últimas semanas os preços têm oscilado bastante. Né? Para você ter uma ideia, nós registramos, por exemplo, uma variação do chuchu que foi de 200%. Ou seja, de um dia para outro ele foi a 120, depois daí 2 dias já foi a R$50. Então são oscilações bastante abruptas, né? Que ocorre tanto para mais quanto para cima. Então, e tudo isso é ditado pelo fator climático e outras circunstâncias, né? Você falou da questão da chuva no sul, e isso provocou uma certa demanda para alguns produtos daqui do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, aqui da Ceasa, e quando ocorrem essas demandas para essas regiões, reflete no mercado e dá uma alavancada, né? E depois retorna novamente aos valores anteriores. Aí ocorre, por exemplo, esses dias está com o sol bastante intenso, então algumas culturas ressentem, né, e produzem menos. Aqueles brotinhos começam a queimar em função da incidência dos raios solares, e aí também reflete na produção. Então, deu uma chuvinha, dá aquela aliviada, a planta volta novamente à normalidade. E é assim que a gente está convivendo com esse período de estabilidade climática. As oscilações também, essas oscilações provocam também a estabilidade do mercado. Então, nós vamos estar sempre convivendo aí com esses altos e baixos, às vezes de repente muito alto, de repente no dia seguinte, daí 2 dias, já está lá embaixo novamente, né? É o caso também, Josué, devido às condições climáticas muito quente, muito sol, houve um consumo muito grande de laranja, melancia, de frutas. Sim. No geral, né? É. Quer dizer, e o que a gente observa também é que algumas frutas, como a melancia, por exemplo, Goiás já está no fim da nossa estação e agora nós estamos comprando melancia de fora, né? Sim, agora como a oferta do Estado diminuiu consideravelmente, né, aí começa a entrar agora a safra, a paulista, e vem a baiana, né? Até que nesse momento agora que ela começou a entrar no mercado, foi benéfico, porque como a safra goiana começou a diminuir, ela começou a subir de preço.
né? E quando ela começou a subir, entrou a melancia da Bahia e a de São Paulo. É um jogo de quebra-cabeça, exatamente, né? E nesse momento o preço caiu. Agora, quando acabar definitivamente a produção do Estado, aí ela vai subir novamente porque ela vai vir só de fora. Aí ela vai alavancar o preço, nós vamos conviver com um preço mais elevado. Por exemplo, o abacaxi é uma fruta muito consumida, muito suco, muito doce, muito refresco de abacaxi. O abacaxi que nós estamos comendo hoje, está vindo de onde? Olha, está vindo para atender um pouco a demanda do mercado, está vindo de Arapiraca. Meu Deus, lá do Nordeste. Das Alagoas, né? Então, chegando aqui para nós, aqui para poder atender a demanda do mercado. E aí o preço vai lá para cima. Começa a subir, né? Começa a levantar, né? Vale ressaltar que às vezes tem a produção do Estado, mas o que está produzindo não atende a demanda do mercado. Aí há a necessidade de buscar o produto, onde o segmento, né, do atacadista vai buscar o produto. Para não faltar o produto. Para não faltar o produto, né? Então, principalmente agora, que também abacaxi é uma fruta que demanda muito na época do calor. É uma fruta muito suculenta e tudo mais. Laranja também subiu muito. Até que a laranja tem se mantido estável. Por quê? Porque o Estado produz hoje, tem produzido o suficiente e tem atendido. Né, e o limão? O limão está na safra. A oferta bastante baixa, né? E ele azedou mais ainda, né? Então, por esses dias, ele ainda está mais azedo, entendeu? E existe uma forte tendência de continuar esse preço em alta, principalmente dos citros, né? Exatamente. Então, o limão só vai melhorar aí só lá para o mês de janeiro. Né? Até lá nós vamos consumir ele mais azedinho um pouco, né? Tá certo. Bom, eu conversei com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e pode ter certeza absoluta que a gente vai ter aí, em termos de hortifrutis, no geral, preços firmes. Quer dizer, queda pode até ter, mas muito pouco, né? Muito pouco. A tendência agora, até final nós estamos praticamente no início do período chuvoso, né? Que a gente está vendo que retardou um pouco, mas iniciando, principalmente os meses de janeiro e fevereiro, são meses em que há uma oscilação muito grande e sempre com valores elevados. É verdade. Josué, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser, até obrigado. A próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar de perdas e sustentabilidades. E eu vou conversar com Roberto Rodrigues, gerente de marketing regional da Ihara. E nós vamos falar dos investimentos em sementes, que chega a representar 20% do custo total de produção e tratamento, que contribui para melhorar o potencial produtivo da soja. Nós voltamos já, um minutinho só. Gente, mas que vitória importante do Vila Nova para cima do Atlético, hein? Foi de virada, foi com muita emoção, foi na casa do Vila, 2-1. E nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, as atualizações no Tigrão e Dragão após esse clássico. A ressaca. Rafael Bessa vai trazer as informações para você nesta terça, 11 da manhã. Lembrando que o Atlético joga nesta quarta contra o Novo Horizontino no Acioli e o Vila no domingo contra o Vitória. E eu te espero nesta terça-feira, 11 horas da manhã. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Vem aí a prova do Enem. Se prepare para arrasar no Enem. Chegou o Enem Top Teams. Anote na agenda, dias 3 e 10 de novembro, diretamente do Teatro da FAC Unicamps. E a melhor parte, transmissão ao vivo no YouTube para todos os inscritos. As inscrições são gratuitas, mas corra, as vagas são limitadas. Acesse agora mesmo em facunicamps.edu.br/Enem. Realização, FAC Unicamps, a número 1 de Goiás e Colégio Protágoras, com o apoio da TV Serra Dourada. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger.
Ele impressionou até os anjos. Sei que agora deve estar... E agora vai deixar todo mundo apaixonado. Só quero que leve... Acústico 99,5 com Gustavo Mioto. Mas eu gosto assim. Você pode ser um dos 99 ouvintes com direito a acompanhante neste show especial e exclusivo. Inscreva-se pelo site radio995fm.com.br. Domingo, dia 5 de novembro, no Teatro João Alves de Queiroz. Só quero que você... Gustavo Mioto, no acústico da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento ao Rede Telecom, a rede da sua vida. Sul da América Cursos Técnicos, sua escolha de sucesso. Óticas Brasil, tem sempre o par de óculos que inspira o seu dia. Quer arrasar nas suas compras gastando pouco? Vem pro Araguaia Shopping. Bela Panificadora, onde o sabor e a qualidade se encontram. Proteção total e oficina de confiança é só com a Mais Proteção Veicular. Neste sábado, 5:30 da tarde, programa Raul Gil. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar sobre perdas e sustentabilidade. E você vai ver que uma das maiores empresas de processamento de proteína animal do mundo avança justamente no combate às perdas. Essa empresa é a BRF, a Brasil Foods, a dona da Sadia e da Perdigão. Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, continua avançando na jornada sustentável a favor do combate das perdas e desperdícios de alimentos, auxiliando na redução da insegurança alimentar que afeta em torno de 70 milhões de brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Egídio Setúbal, com o apoio do Instituto BRF, a maior parte do número das perdas está nas primeiras etapas da cadeia agroalimentar. De acordo com o levantamento, 10% dessas perdas acontece durante a colheita, durante a pega do produto, da matéria-prima, e 50% durante o manuseio e transporte. E dentro desse cenário, a BRF desenvolve diversas ações com impacto positivo nas principais frentes, como uso de grãos na agropecuária, integrados, operações, indústria, logística, distribuição, comercial, e, por fim, ingredientes. A BRF tem um programa de excelência operacional, por exemplo, onde as etapas de operações e indústrias, elas vêm ampliando a eficiência nas unidades fabris e implementando melhorias que já reduziram em quase 37% as perdas operacionais no segundo trimestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Em logística e distribuição, provenindo a perda de cargas por ausência de refrigeração por meio de sistemas de monitoramento de frota, a BRF acompanha 5.000 caminhões em 22.000 viagens mensais e todas as mercadorias transportadas a partir de parâmetros como movimentação dos veículos, latitude, longitude, abertura e fechamento de portas e temperaturas dos baús. E agora eu vou conversar com Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues é gerente de marketing regional da Ihara, uma multinacional que já está no mercado há algumas dezenas de anos. E nós vamos falar dos investimentos em sementes, que chega a representar 20% do custo total de produção, e também o tratamento que contribui para melhorar o potencial produtivo, principalmente da soja. Roberto Rodrigues, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante, tá tudo bem? Eu estou conversando com o Roberto Rodrigues, o Roberto ele está lá no Mato Grosso,
ele é o gerente de marketing da Ihara, uma empresa japonesa que vem fazendo aí um excelente trabalho já há mais de 50 anos aqui no nosso país. E a Ihara hoje é uma das empresas que desponta no mercado brasileiro e também no mercado internacional. Tudo bem, Roberto Rodrigues? Bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade para comentar um pouco aí da soja, né, de semente, desse investimento que o produtor faz para, no final das contas, né, chegar no final da soja, né, do ciclo da soja, ter uma boa produtividade, né? Então, tudo começa pela semente, né? Por isso que é importante uma boa escolha da semente, né, um bom investimento e um cuidado especial aí com esse ser vivo que é a semente. Pois é, Roberto. E esse ano está sendo um ano, vamos dizer assim, complicado para o setor agropecuário. Primeiro, relação a preço. Segundo, o próprio mercado nacional e internacional. Apesar que os custos de produção caíram um pouco, mas nós estamos agora com essa problemática das condições climáticas. Pessoas, produtores que já plantaram, estão replantando, esperando o solo ficar mais úmido para poder replantar. Quer dizer, já começamos o ano com prejuízo. Isso é muito ruim, né? Com certeza. É um cenário complicado. Fico sediado no Mato Grosso, estou no Mato Grosso, estou na região de Primavera do Leste nesse momento. E é um ano muito diferente do ano passado. No ano passado, o vazio terminou no dia 15 de setembro e terminou o vazio, já começou uma sequência de chuva e de forma homogênea em várias regiões. E esse ano a gente está vendo o contrário, né? A chuva atrasou em relação ao ano passado e temperaturas muito elevadas, né? Temperaturas de 35, 40 graus. E quando a gente vai para o solo, né? Principalmente onde não tem uma cobertura, a temperatura chega a 65 graus Celsius, 60 graus Celsius. Então, pensa uma semente sendo expostas a uma alta temperatura, né? Então, isso atrapalha a germinação, atrapalha o vigor. Então, é um cenário muito diferente do último ano em relação à cultura, né? A principal cultura do Brasil, que é a cultura da soja. E você citou bem o número, só a semente, ela representa para o produtor na casa de 20%, somente a semente, sem falar em adubação, óleo diesel, enfim, todos os custos que a gente tem normais dentro de uma propriedade rural. Agora, o que está me preocupando um pouco é que a qualidade das sementes hoje, cada vez mais vem com uma tecnologia embarcada muito grande, uma semente altamente produtiva. Agora, nós temos esse outro lado, que são as condições climáticas. Como é que você está vendo essa relação, apesar do custo de produção da soja e do próprio milho ter caído um pouco? É uma importante análise, Antônio. A gente está vendo que cada vez mais, né, a semente ela vem com as tecnologias intrínsecas, né? Tecnologias em relação à resistência a herbicida, resistência a lagarta, e o investimento alto, né? A gente sempre fala, né, para o produtor que o produtor precisa sair bem para buscar uma boa produtividade lá na frente. Então, ele precisa escolher um material de qualidade, né, sementes de qualidade, fazer um bom tratamento de semente também, isso é importante, porque o produtor, quando é plantada a soja, ocorrem pragas iniciais que atacam a soja, pragas e doenças, e nematóides. Então, o tratamento de semente, o inseticida, o fungicida, o nematicida, vai ajudar o produtor a manejar esses males, né, que afetam a soja, né, na sua fase inicial, né, do plantio, da semeadura, até 15, 20 dias depois do desenvolvimento. Então, é importante investir em materiais, sementes sadias, que tenham uma boa germinação e um bom vigor, e utilizar um tratamento de semente para manter essa germinação e vigor. O tratamento de semente ele não vai aumentar, porque isso é intrínseco da semente, né? Mas ele vai garantir que aquela praga, que aquela doença não atue na semente e não atrapalhe o poder germinativo e o vigor daquela semente, fazendo que ela expresse o máximo potencial produtivo dela. Roberto, hoje o portfólio da Ihara é basicamente completo, né? Com certeza, Antônio. Ele vai desde o produtor consegue utilizar todo o nosso portfólio do plantio até a colheita, né? Herbicidas para emergentes, herbicidas para dessecação, passando para o desenvolvimento da soja, né? Com os fungicidas, um exemplo é o fusão,
e também chegando na colheita, né? A gente tem um Dorai Max que ajuda a acelerar, né, o processo de colheita do produtor, principalmente no ano nesse de El Niño, que existe uma tendência da chuva terminar mais cedo. É importante o produtor conseguir antecipar a sua colheita. Você está numa região que é considerada a maior região produtora de soja, vamos dizer, basicamente no mundo. Quer dizer, hoje o Mato Grosso, se ele fosse um país, ele seria talvez o maior país produtor aí de soja, de grãos do mundo. E eu sei que vocês têm muito contato com grandes produtores, realmente grandes empresários. Como é que eles estão enxergando esse momento agora? Esse momento que, na minha visão, é muito preocupante. Então, o produtor está na expectativa, né? Essa semana existe uma tendência de normalizar a chuva, mas com algumas perdas. A gente está vendo aí algumas áreas de replantio, você comentou, né, no início da nossa entrevista, que alguns produtores já estão fazendo replantio, e produtores, é uma semana decisiva. Se chover, conseguir continuar o plantio, o produtor vai finalizar o plantio, e se não continuar essa chuva, existe a preocupação de prejudicar a safrinha, né? Porque o Mato Grosso, falando no principal estado, né, são 12 milhões de hectares, e esses 12 milhões de hectares, depois desses 12 milhões, vem milho e vem a safrinha de algodão também. Então, é uma semana decisiva em relação à tomada de decisão, né? Então, a nossa expectativa é que a chuva normalize, né? As previsões estão mostrando isso, para o produtor proporcionar, né, mais uma boa safra para o produtor rural. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta, talvez, hoje a Yara, dentro do portfólio dela, ela trabalha também com produtos biológicos, bioinsumos? Uma boa pergunta. Trabalha sim, e a gente tem até citar um exemplo, a gente tem 2 produtos, né? O Romeu, que é um fungicida biológico, que vai controlar as principais doenças na parte aérea, né? Ferrugem, mancha-alvo, são algumas doenças aí que ele tem um bom controle. E recentemente, há pouco tempo, né, 3 meses atrás, a gente lançou o Turunemco, que é um produto biológico, nematicida, para controlar o nematóide na semente, né? Então, esse produto ele tem registro para soja, para milho, para algodão. Então, mais um lançamento. Esses produtos biológicos que a Yara tem, principalmente os nematicidas, são produtos assim fundamentais, porque hoje os nematóides representam um prejuízo violentamente grande para o setor produtivo de grãos. Então, é interessante, é importante que o próprio produtor fique atento a essa situação, porque recentemente saiu até um levantamento sobre os nematóides, é coisa assim de bilhões de dólares anuais a cada safra que os nematóides causam, principalmente na cultura da soja. Portanto, está aí, você, produtor rural que está nos acompanhando agora, provavelmente sabe muito mais do que nós, você sabe que todo cuidado é pouco, principalmente num ano complicado como esse que nós estamos vivendo em relação às condições climáticas. Bom, eu conversei com o Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues, ele é o gerente de marketing da Yara, e eu agradeço a sua presença, Roberto. Muito obrigado mais uma vez, e eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Um grande abraço e obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: para adquirir conhecimento é preciso estudar, mas para adquirir sabedoria é preciso observar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.